Tá, só queria ter certeza que tava gravando sua voz pra eu não perder tudo que você fala. E já começou, foi no susto mesmo. E tá, deixa eu explicar. Eu tenho um canalzinho no YouTube que eu posto coisas aleatórias, mais de conteúdo do jogo que eu jogo pro pessoal que joga comigo do que pra outras coisas. Uhum. Quando eu posto coisa do jogo, geralmente até, né, se for um segredinho interessante, até dá umas 2.000 visualizações. Mas o público médio que assiste qualquer coisa de qualquer assunto não passa de 200, 300, eu acho. Tá. Mas eu gosto muito de compartilhar informações que, assim, eu sinto que eu tenho o privilégio de ter acesso através de vocês que são meus alunos. Uhum. E que quem tá de fora, na febre, né, na febre da rede social, muitas vezes não tem acesso. E na rede social, o que a gente tem? Aquela política de confrontamento, né? Tipo, um lado atacando o outro, que é o que meio que garante um pouquinho de capacidade de administração para cada, de influência para cada, e um monte de gente compartilhando notícias sem entender bem exatamente o que está acontecendo e morrendo de medo e morrendo de indignação e de revolta, aquilo que a gente está acostumado. Uhum. E aí, assim, eu faço de tudo para trazer alguns casos de vida real e do que acontece no mundo real, para que as pessoas elas consigam formar a opinião delas, sem que eu diga para elas, né, sem que eu dê julgamento do que acontece. E aí eu queria falar com você sobre a SMP, né, dos 4 meses sem receber, e como que você, de dentro do mercado, vê isso. E aí, caiu isso daí, você viu que revogou, né? sim, mas originalmente o texto ele não era tão ruim quanto parecia, né? Eu não tô defendendo o Bolsonaro, mas assim, eu queria que você me dissesse o que você leu ali quando chegou. Tá, pode falar? Uhum. Por favor. Peraí, antes disso, a única coisa que a gente não pode aparecer, porque a gente não pode falar, a gente não pode falar sobre esse assunto de coronavírus, tudo que está envolvido para a empresa não está se posicionando, tá? Então, se você quiser falar meu nome, você pode falar. Tá, você pode falar só eu, Maristela, como eu mesma, eu simplesmente Mari. Tá bom. Então agora que eu cortei, porque eu vou editar isso daqui depois. Agora que eu cortei essa parte, me fala quem você é. Bom, Maristela, eu sou economista, trabalho em recursos humanos numa empresa de energia e sou responsável por toda a área de serviços de RH para a América do Sul, né? Bacana. Não era bem isso que eu queria, não. Eu queria uma coisa mais íntima, assim. Quem é você? Tá, então tá. Vamos lá. Quem é Mari? Então corta aí. Uhum. Corta. Bom, meu nome é Maristela, eu sou economista, apaixonada pela vida e por tudo que é esportes e notícias que se referem a pessoas. Uhum. Me tornei uma amante de inteligência emocional. E uma surpresa para mim, porque como economista sempre fui muito racional, mas agora tenho estudado muito sobre pessoas, então por isso que tudo que está falando de pessoas agora, coronavírus, MP, tudo isso me envolve, me interessa muito. Eu acho fantástico você dizer que se interessa por pessoas, porque aí você acaba vivendo em múltiplos universos. Porque não basta você enxergar o mundo do seu jeito, você tem que entender como cada um enxerga o seu mundo. E é fascinante o quanto a visão de algumas pessoas é apaixonante, embora a gente não concorde um pingo com o que ela enxerga, e ainda assim você pode se apaixonar pela forma que ela enxerga o mundo em que ela vive. Exatamente, porque cada um enxerga o mundo de uma forma, né? Enxerga uma cor de uma forma. Não necessariamente o verde, para mim, é o mesmo verde que você enxerga. Às vezes você enxerga mais claro, ou mais escuro, ou mais brilhante, ou menos brilhante. Depende de uma série de sentimentos, depende de um monte de coisa. E isso é realmente muito fascinante. Eu fico pensando assim, o quanto a gente poderia debater política debatendo medidas, por exemplo, né? Como essa que a gente vai discutir agora, ao invés da gente manter o diálogo na superfície do fulano é bom ou fulano é ruim, porque parece que a gente se resume a isso, quando na verdade existem muitas outras facetas e camadas aí que a gente pode destrinchar e descobrir. Sim, por exemplo, já avançando um pouquinho para o tema, ontem quando foi aprovado, enfim, MP que foi divulgado as possibilidades na semana passada, e aí logo em seguida, depois, hoje de manhã, foi revogada, as pessoas simplesmente, e aí não estamos aqui para falar quem é bolsonarista, quem é petista, mas falar, Bolsonaro é inconstante. Eu de verdade dei graças a Deus por isso ter sido revogado. Sim. E as HRBPs de onde eu trabalho falaram, Mari, mas por quê? Eu falei, gente, atualmente 67% em média das empresas no Brasil, não só empresas brasileiras, não recolhem
os encargos sociais devidamente. Com MP como essa, imagina o transtorno que traria para a vida de outros profissionais, dos profissionais dessas empresas. Porque, por exemplo, eu hoje trabalho numa empresa sólida, muito respeitada e que respeita as pessoas, mas esse não é o mundo que está lá fora. Então, quando eu vejo uma possibilidade dessa, eu penso, para a empresa que eu trabalho, nossa, que interessante seria, né? Mas eu não vivo... O mundo não é só essa empresa. Sim, essa empresa é uma em 1 milhão, né? Exato. Então, não tem nada a ver. Então, nesse primeiro momento, quando fala dessa revogação dessa MP, para mim, foi uma das coisas mais inteligentes que o Bolsonaro fez. Para mim, Mari, da minha forma de ver o mundo, que é essa que eu acabei de colocar para você, olhando para essa visão onde os funcionários poderiam ser prejudicados, né? Muitos funcionários, né? Eu vou te agregar um pouco da minha visão e você pode discordar completamente daquilo que eu vou falar. Eu acho que o governo do Bolsonaro, ele depende muito do confrontamento, do combate, ele precisa ser bélico e ele precisa, então ele fala que ele é atacado muito pela imprensa, mas eu acho que ele precisa ser porque faz parte da estratégia que ele adotou para manter o poder. Então eu acho que ele dá muita cartada, ele truca muito com coisa que ele sabe que ele pode ser atacado por aquilo, só para depois revogar e falar, não, eu não sou essa pessoa ruim que vocês dizem que eu sou. Não é a primeira vez que acontece isso, é uma prática bastante comum, então ele vem com o inferno e depois ele retira, e aí todo mundo que atacou ele fica meio que com cara de bobo, porque assim, tá falando que ele é um demônio, quando na verdade ele não fez de fato aquilo. Sim, mas pasme que tem muita gente, funcionários inclusive, bem formados, bem colocados e em cargos muito importantes em empresas, que acharam que essa medida era muito boa. E de repente poderia ser boa para empresas que são sólidas, que respeitam pessoas, etc. Mas a gente está falando de um percentual muito pequeno. Então, é uma linha muito tênue que separa tudo isso, sabe? Porque se você olhar pela população hoje, que a grande parte dela não trabalha em empresas sólidas e que respeitam e que pagam os encargos e etc., essas pessoas não seriam beneficiadas. Seriam no primeiro momento, porque o gestor poderia ter virado o chefe, né, o encarregado, seja lá o nome que queiram dar, ou o empresário poderia ter mostrado isso como uma boa oportunidade para ele dar continuidade do trabalho, né, continuação do seu emprego. Mas não é bem assim, né? Tá, então vamos criar 2 cenários e vamos pensar assim, em como essa medida ela afetaria a empresa em que você trabalha e como ela afetaria a parte do mercado a que você se refere, que é a grande parte. Bom, a MP, na verdade, ela tem aí alguns pontos, né? Eu não sei se você quer discorrer sobre todos eles. Não. Mas na verdade, ela traz pra gente algumas possibilidades, flexibilidade, né? Do funcionário. Então, hoje, por exemplo, a nossa lei trabalhista, ela diz que o funcionário precisa ser avisado 30 dias antes das férias. Agora com 48 horas. Então, essa MP dá essa possibilidade de 48 horas. Bom para o funcionário, que de repente ele precisa receber um dinheiro, porque normalmente tem muita gente que tira férias para receber o dinheiro e não porque vai viajar, até mesmo porque agora ninguém pode viajar. Então ele precisa desse dinheiro, ele não precisa dos 30 dias, ele pode contar com essas 48 horas, ele já tem o dinheiro lá. E para a empresa também, porque pode liberar o funcionário e ela não precisa ficar pagando esses dias, porque aí já adianta algumas férias, adianta as férias dele, que de repente poderia ser lá para o final do ano. Então agora, nesse período em que nem todo mundo pode fazer home office, porque não são todos os cargos que fazem isso, ele pode ficar em casa. Então eu vejo isso como positivo para os dois lados, tanto pro lado do trabalhador quanto pro lado do empregador, né? Então a flexibilização, uma outra flexibilização do teletrabalho, na verdade, o teletrabalho é algo que a medida provisória, a reforma trabalhista de 2017, ele já trouxe isso. O teletrabalho é a possibilidade de você trabalhar todos os dias da sua casa, com um contrato firmado e etc., mas para isso precisava de um acordo individual. Agora não, agora basta um e-mail do empregador estabelecendo essa nova condição, que para o funcionário, dependendo da distância de trabalho dele, pode até ser uma boa, porque ele tem qualidade de vida, porque ele já não fica no trânsito. Então, para quem vive em grandes metrópoles, isso é bacana. Então, eu vejo isso como positivo também. É engraçado que o mundo ele se transformou de um jeito em que as mudanças elas são tão dinâmicas, mas tão dinâmicas, que não dá para você avisar a pessoa com um mês antes, ou então depender de um acordo muito burocrático. As coisas elas precisam ser acordadas. E parece que existe uma resistência da população que acha que se você deixar esse acordo solto para acontecer,
acontecer, ele sempre vai vir uma imposição de cima para baixo da empresa, forçando o funcionário a aceitar aquilo, ou então ele vai perder o emprego dele. Como que você vê essa... Na verdade, assim, precisa abrir um pouquinho a mente, né, e para que realmente entenda essas novas formas de trabalho, né, na empresa onde eu trabalho a gente chama isso de New Ways of Working, e isso é muito bacana, e as pessoas precisam estar abertas para isso, mas isso precisa muito, depende muito da comunicação, de como isso é comunicado. A pessoa não vai ficar com medo de perder emprego pelo simples fato de você flexibilizar o trabalho dela, tem outras coisas atrás disso, né. Tem um gestor que, por alguma forma, ele é um pouco mais carrasco, um pouco mais carrancudo, que não está muito afim disso, e que joga algumas piadinhas. Então, eu acredito que tem muito mais, além do que você fala, olha, vai trabalhar de casa. E já dá esse medo. Eu acho que tem outras coisas envolvidas aí. Não é simplesmente uma flexibilização de trabalho que traz um receio de perder o emprego. Eu queria que você falasse um pouco, e aí é claro, não estamos falando de um emprego como de telemarketing, por exemplo, em que, sim, as pessoas elas estão numa situação fragilizada e elas aceitam determinadas condições por excesso de oferta para pessoas naquela posição. Eu queria que você me falasse da dificuldade que, assim, você tem de contratar pessoas na sua empresa. Basicamente, eu queria falar do custo de headhunters, por exemplo, o trabalho que dá contratar, treinar, fazer com que um funcionário se adapte àquela posição em que ele foi colocado, e quanto tempo demora para um contratado começar a dar retorno para a empresa, entre aspas. Você pode me falar um pouco disso? Sim, a turminha de telemarketing aí hoje já não fala mais se é pessoas novas ou se são pessoas mais maduras, né? Porque tem de toda a idade. Eles acabam trocando de trabalho muito por R$10, por R$100, por valores, por coisas muito pequenas. Então a empresa ela tem o funcionário treinado depois de uns 3, 4 meses. E muitas vezes ele sai antes disso. Né? E pra gente isso é muito ruim, que faz com que você tenha que ter um pipeline muito grande de candidatos externos para você ficar trocando isso. Então as empresas elas precisam olhar muito o que eu dou para esse funcionário para que ele realmente fique engajado. E às vezes isso não necessariamente vem em dinheiro. Vem numa flexibilização de trabalho, vem num espaço de well-being, vem em programas de well-being, programas de saúde, vem em benefícios, exatamente, bem-estar, é toda uma clareza na comunicação. Então, numa boa refeição, no refeitório, a empresa que eu trabalho, ela foi premiada dentro das 150 melhores empresas para se trabalhar por causa do refeitório. Então, assim, é um refeitório... Uma das coisas, né? Então, que deu realmente o que saiu naqueles 6 anos, então, refeitório. Desculpa, eu tô dando risada, porque com certeza seria a coisa que eu mais valorizaria no trabalho. É realmente incrível, e assim, na maioria das vezes essas pessoas, e não tô falando de todos, mas são pessoas que não teriam acesso a algumas coisas que tem ali, né? E isso, as empresas elas precisam ser um pouco mais inteligentes, e a maioria das empresas de telemarketing, elas tratam as pessoas de telemarketing como robôs. Esquecem que elas são pessoas. Então isso torna também o turnover muito grande, porque elas não se sentem valorizadas, não se sentem parte. E isso é uma coisa muito importante. Por que elas não se sentem parte? Porque na maioria das vezes elas não estão ali para falar do produto da empresa que elas trabalham. Elas estão ali para falar do produto de uma empresa que está muito distante delas. Como fazer com que elas se sintam parte daquela empresa de telemarketing? Porque elas acabam ficando perdidas, porque elas estão ali dentro de uma empresa, mas elas representam uma outra empresa ou outras empresas, porque dependendo do horário que ela está, ela atende várias empresas, e ela não faz parte de nada. Na verdade, eu lido com muita gente que assim, é muito suprimida por meta, e as metas elas são tão baseadas em números que você tem uma certa desumanização, tanto do lado do cliente quanto da parte da empresa na qual nós trabalhamos. Então, assim, parece que nenhuma conexão é humana, parece que toda palavra ela tem ela representa um número e você precisa ficar fazendo esse número subir. E aí é um trabalho bastante ingrato. Sim, mas eu acho que tem algumas formas, porque você consegue transformar aquele número em sentimento, em pessoas, em propósito, mas é um trabalho, e dá muito trabalho. Eu digo isso para você porque dentro da minha equipe, eu tenho uma equipe que é um telemarketing dentro de recursos humanos, e nós somos números. E nós transformamos muito essa equipe quando nós começamos a conectar aqueles números com as atitudes, com os valores da empresa, com os comportamentos daquela pessoa, o que cada um desses pontos impactava naquele número para que ela conseguisse mudar. E aí isso muda. Ela acaba olhando aquele número de uma forma diferente.
um dos nossos medidores é o tempo de resposta, que são 2 dias. E você pode falar, nossa, eu vou demorar 2 dias para receber uma resposta, 2 dias em caso muito crítico. Mas às vezes 2 dias passa muito rápido, porque elas não estão atendendo só o seu caso. Só que antes isso era um número. Hoje significa pra gente um processo bem desenhado, o quanto eu coloco da minha inteligência naquele processo para responder em 2 dias. Então nós conseguimos transformar isso. Mas isso demanda muito tempo. E você precisa gostar de trabalhar com pessoas e transformar equipes em equipes de alta performance. Senão, você vai continuar tendo turnover, você vai continuar tendo rodada de pessoas e vai continuar tendo pessoas que não se encontram em lugar nenhum. E nós, como gestores, somos totalmente responsáveis de fazer com que o outro se encontre. Senão, não vale a pena ser gestor. É engraçado que quando você fala de turnover, eu fico pensando o seguinte, muita gente muito adolescente que me pergunta, cara, você acha uma boa eu tô na faculdade e pegar um trabalho de telemarketing que de repente pode queimar o meu filme? E eu falo, não, você pode até ganhar muito pouco e se expor a condições horríveis de trabalho, mas isso vai ser uma faculdade para você, vai te ensinar a respeito do funcionamento do mundo e vai abrir a tua visão em relação a relações de trabalho. E esse trabalho, ele pode ser aquilo que você precisa para conseguir uma posição melhor. Os entrevistadores, eles preferem alguém que já trabalhou em telemarketing do que alguém que não trabalhou at all, assim, tipo, em lugar nenhum. Mas exatamente nesse ponto, que são justamente as pessoas que mais se qualificam mais rápido, que são as primeiras a saírem, que levam as empresas a serem isso daí que você está me dizendo, preocupadas com a formação e a retenção de bons profissionais. E isso derruba um pouco essa visão demoníaca que a gente tem do empresário, do empreendedor e do empregador que quer só sugar o sangue do funcionário e deixar ele vivendo nas piores condições possíveis desde que ele ganhe muito dinheiro. Aquela coisa de novela, assim, sabe? E sabe o que eu acho? Eu acho que até mesmo esse empresário ele é importante, porque quando você entra numa empresa como essa, você como funcionário é totalmente obrigado a fazer as suas escolhas. Escolher o que você quer e o que você não quer a partir daquele emprego. Porque ele te dá a oportunidade, como você mesmo citou, de abrir outras portas. E ali você define, porque ninguém é escravo de nada. Eu acredito que, por mais que você precise de um dinheiro, você precisa fazer as suas escolhas diárias. E você pode escolher, eu não quero trabalhar aqui com uma pessoa desse jeito e eu nunca vou ser um chefe dessa forma. Se um dia eu for empresário, eu nunca vou ser assim. Ou como você pode dizer, sim, eu quero ser assim. Sim. Então, são escolhas. Então, não que não haja esse empresário, mas muito provavelmente ele vai perder assim que ele qualificar o funcionário dele o suficiente para que ele venha trabalhar com você que não pensa dessa forma. Com certeza, com certeza. Mas na maioria das vezes, esse empresário não qualifica. Aí é a pessoa buscar ali dentro o que ela realmente precisa ter. Porque se ele está voltado só para números, vai ser meio que algo mais escravizado. Mas em toda empresa, independente do que ela te faça, como pessoa, como profissional, todo mundo tem um pouco para aprender. Por isso que eu falo, assim, em termos de relação de trabalho, seja promíscuo. Pera, deixa eu explicar. Não, eu entendi. E eu falo, quanto mais empregos você tiver na sua... Tá me escutando? Tá. Quanto mais empregos e quanto mais relações de trabalho você tiver na sua vida, melhor. E isso é completamente contra o que o meu pai me ensinou, por ser de cultura japonesa, que um samurai entra numa empresa e se aposenta lá. E se eu tivesse seguido esse conselho, eu sou muito grato a toda a orientação que meu pai me deu, mas se eu tivesse seguido esse conselho, eu teria me lascado muito, porque eu teria ficado muito tempo numa empresa e não me qualificaria para nenhuma outra. Mas quanto mais relações de trabalho você tem, mais chefes e mais diretores e mais empresas você conhece. E aí você vai vendo que o capitalismo, ele não é essa coisa pintada pelas pessoas que odeiam qualquer coisa relacionada a dinheiro, que assim, as pessoas elas se unem por interesses em comum, onde todo mundo de repente pode ganhar. É a mesma coisa de você entrar e pegar justamente esse chefe que explora, que não qualifica, que não treina, que não dá nada. É a mesma coisa do seu primeiro namoradinho ser uma pessoa extremamente abusiva e você falar, não, eu quero morrer solteira coisa da vida, porque isso daí pra mim não dá. Exato, Eu, falando um pouco de capitalismo, eu como economista tive várias oportunidades de conhecer vários economistas e várias formas de o capitalismo e o socialismo. Eu sou uma capitalista, amo o capitalismo e tenho os meus motivos. E então eu acredito que a gente pode tirar muito mais do capitalismo do que do socialismo, mas eu acho que isso é uma pauta para uma outra conversa. Sim, e se a gente enveredar nisso não volta nunca mais, e aí você vai ser chamada de palavras que você não vai gostar.
Tem que já ser deve ter um monte de gente falando, já não gosto mais dela. O pior é que tem que ser forte. Tá tudo certo, tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. Quando eu faço qualquer vídeo, eu penso assim, será que eu tô disposto a escutar um monte de besteira de pessoas que não entendem o ponto de vista para atingir um pequeno número de pessoas que vão gostar dessas reflexões e trazer algum bem para a vida delas? E aí, geralmente, a resposta é sim, e eu publico. Eu acho que o mais importante disso tudo não é você aceitar o que o outro fala, é você respeitar. Sim. E ponto. E tá tudo certo. Quando a gente fala dessa MP, ela é legal, por exemplo, para uma empresa que eu tenho minha colinha aqui, sei que gastou muito para contratar, que gastou muito para treinar, a pessoa ela já está numa posição muito boa e aí está passando por tempos difíceis, e aí às vezes é do interesse do próprio funcionário querer tirar um período sabático, como acontece com vários dos meus alunos, e para eles ter essa opção seria interessante, e a iniciativa, de acordo com a MP que foi revogada, ela tinha que partir do funcionário, né? Ou eu estou enganado? Sim, não, esse sabático, ele já existe, né? Já existe essa possibilidade nas nossas leis trabalhistas, e ela sempre parte do empregado. Então o empregado pode chegar e pedir isso, e nesse momento vai ser bom para as duas partes. E acredito que nesse momento o funcionário ele deva continuar solicitando isso, e quem realmente quer aproveitar, esse é o momento propício para isso. Sim. Porque antigamente, quando você não está numa crise, olha assim e fala, não está querendo trabalhar. O sabático no Brasil não é tão bem visto. Então, quem tem essa possibilidade, aproveita. É uma pena que agora não vai poder viajar. Mas, assim, que se pegar 1 ano ou 6 meses e for super positivo, daqui a pouco isso passa e a pessoa vai poder viajar, né? Vai poder tirar o tempo dela. O interessante dessa MP é que grande parte das coisas que impactam o funcionário precisa de um acordo, uma negociação com o empregado. Nada é a empresa simplesmente vai e faz. Isso eu achei muito positivo. Então, por parte da medida provisória que já foi revogada, mas o texto original dela, que foi tão demonizado, ela não previa que a empresa poderia chegar amanhã no chão de fábrica e falar: vocês estão todos de licença e vocês não vão ganhar nada por isso. Não. Ela não depende de acordo coletivo e podia ser negociado diretamente com o empregado. Mas a empresa não poderia impor isso. Não poderia, e eu também não posso. Eu acho que é esse o ponto mais valioso de toda a questão. Então, essa MP, que assim, é muito mais profunda do que a superficialidade que rola nas redes sociais, ela foi revogada por motivos que você entende que são melhores assim, revogados, mas mesmo no texto original, que era o mais demonizado de todos, ele não significava que o empregador ele tinha recebido o poder de colocar o funcionário de licença forçada e não remunerada. Era o mais importante. E ainda tinha, olha só, tinha tinha que ter um acordo, era um acordo mútuo, né? Em algumas partes estava dizendo até que poderia depender de acordo coletivo, ou seja, o sindicato ia ter que ser envolvido. Então, não é simplesmente de que, olha, o empresário vai lá e faz qualquer coisa e o funcionário que, perdão da palavra, que se lasque. Não, teve um cuidado aqui, né? E aí, sabe o ponto daqui que eu quero salientar? Existem pessoas que têm determinados trabalhos, e esses determinados trabalhos são pegar qualquer novidade que aconteça no cenário político do país e distorcer ao máximo para resumir numa linha de headlines, assim, né? De título de matéria, a forma mais eficiente de gerar ódio em quem é contra determinado partido. Então, para mim essa pessoa está focada em outra coisa. Sim. E aí, assim, escolhas, né? Então essa pessoa que faz a notícia original dizendo do que serve o MP, ela não está sequer preocupada com o trabalhador e com os direitos dele. Ela está preocupada em capitalizar, em levantar com robôs uma série de manchetes que vão ser retweetadas ou então compartilhadas por pessoas que vão se sensibilizar pelo tema e sem ler a matéria. Por isso que para mim, se for válido, se for válido, eu acredito que deveria, a minha indicação recebeu um documento, busque ler o documento oficial. Não entendeu o documento oficial porque tem um monte de juridiquês, sempre tem um amigo, um colega, um vizinho, um padeiro, qualquer outra pessoa que possa te ajudar a tirar as conclusões ali. Não vai por qualquer coisa, né? Não vai pelo que estão dizendo pela internet, porque hoje a internet é muito boa, mas ela é terra de ninguém. Então busque sempre ler. Eu mesmo teve uma parte aqui do acordo da MP que ela fala da suspensão
do recolhimento do FGTS por parte da empresa por 3 meses, e que eu fiquei em dúvida. Eu li ele 3 vezes, busquei 2 advogados diferentes, um me falou uma coisa, outro falou outra, eu busquei o terceiro, porque eu tinha uma dúvida, né? E eu trabalho com isso todos os dias, então eu acredito que as pessoas precisam, e elas têm essa porta aberta que é a internet, para buscar uma série de esclarecimentos. Então, é não acreditar em tudo que se lê, né? Porque nem tudo é real. E saber que o título da matéria ele está sendo manipulado por alguém que tá usando robôs para difundir desinformação. E se você quiser saber da matéria, você vai ter que procurar alguém que te ajude, ou então você vai ter que tomar a iniciativa de entender a profundidade daquilo que está sendo dito e por que está sendo feito daquela forma. Vai no site oficial, google a palavra que você não entende, a frase que você não entende, vai de frase em frase, né? Mas toma as suas conclusões com base ao documento oficial. É isso que eu diria. Maravilha. Eu tenho uma pergunta que eu acho que meia dúzia de seguidores meus vão ficar muito felizes dependendo da sua resposta. Quando a gente tiver alguma coisa dúbia e alguma coisa polêmica relacionada às leis trabalhistas, você pode ser aquele que você citou como que é? Um vizinho, um padeiro, um amigo? Eu posso ser a menina que acha que é Masterchef? Posso sim. Quando eu tiver coisas assim para falar de relações de trabalho, eu quero muito te convidar. E assim, eu acredito que você vai ser muito desqualificada talvez, porque enxerga o mercado de trabalho somente como um empresário opressor e um monte de trabalhadores oprimidos. E isso abre espaço até para a gente falar que, por exemplo, o direito em si sozinho não gera riqueza e como a gente deveria buscar a geração de riqueza de maneira mais eficiente, mesmo sendo funcionários. Enfim. Eu acho que é importante dizer aqui que eu sou capitalista e acredito que na divisão de riquezas, né? Então, para mim, nem o empresário opressor é correto e nem mesmo o funcionário que só quer tirar vantagem também é correto, porque existem os dois lados, né? Então, eu acredito que tem que ser as duas coisas, mas não esquecendo que, assim, se o empresário é empresário, ele fez alguma coisa para estar lá. E se o funcionário é funcionário de uma empresa ou de outra, ele também fez alguma coisa para estar lá. Então, a gente precisa respeitar os dois lados. Sim. Mari, não tenho palavras para te agradecer por essa tua participação. Eu fico muito feliz mesmo de, com o meu trabalho, poder, assim, ter contato com pessoas tão enriquecedoras. Obrigado mesmo. Imagina, que é isso, conta comigo.